Bom, então como eu disse, nós vamos fazer uma série de vídeos falando sobre as escalas. Vamos começar pelas escalas maiores, tá certo? Só que para a gente começar a falar de escala, não tem como a gente fugir e não falar de tom e semitom, tá certo? Que é um princípio básico para você entender escala, tá bom? Então vamos lá. O que é um semitom? Um semitom é a menor distância entre uma tecla e outra. Se você está subindo de forma ascendente, a tecla mais próxima da tecla de onde você está é um semitom. Então eu fui de Dó para Dó sustenido. E também fui de Dó sustenido para Ré e de Ré para Ré sustenido. E assim sucessivamente, tá bom? Da mesma forma, eu posso sair de uma tecla preta se eu estou em Fá sustenido, por exemplo. Se eu subir a tecla mais próxima dele, eu tenho um semitom. Se eu descer para o Fá, também tenho um semitom. Tá bom? Então, o que é o tom? Na verdade, o tom é a soma de um semitom mais outro semitom. Você pode pensar da seguinte forma também. O Dó, por exemplo, é o ponto zero. E se eu quiser saber onde fica o tom, ponto zero, daí eu conto um semitom, dois semitons. Pronto, aqui eu tenho um tom inteiro, tá certo? Se eu partir do Ré, por exemplo, e quero formar um tom, o Ré é o meu ponto zero. Então eu subo para Ré sustenido e desço para Mi, um tom. Ou seja, um semitom mais outro semitom. Então, dois semitons, a soma de dois semitons, eu tenho um tom inteiro, certo? Agora uma dica muito legal também para você praticar os tons é o seguinte. Partindo do princípio que você já entendeu o que é o semitom, você pode achar o tom diretamente pensando da seguinte forma. O tom é a distância entre duas teclas, onde você tem uma tecla no meio. Por exemplo, se eu estou em Dó e eu venho para Ré, eu tenho um tom, certo? Perceba que eu tenho uma tecla aqui no meio. Então isso já me dá a ideia de tom. Se eu estou em Ré e venho para o Mi, também tem uma tecla no meio. Então eu tenho um tom. Agora, essa tecla que fica entre duas teclas são somente teclas pretas? Não. Por exemplo, vamos partir de Mi. Se eu quiser um tom, eu conto um semitom mais outro semitom. Aqui eu tenho um tom de Mi para Fá sustenido. Percebe que eu também tenho uma tecla no meio? Então tenho um tom. Então, partindo desse princípio, eu posso dizer que de Sol para Lá já achei um tom rapidamente, porque eu tenho uma tecla no meio. Vamos dificultar um pouco. De Si bemol, eu venho para Dó. Também tem uma tecla no meio, que é o Si. Si bemol e Dó. Uma tecla no meio. De Fá sustenido, por exemplo. Se eu quiser andar um tom, já venho para cá. Automaticamente, porque eu sei que eu tenho uma tecla no meio. Se eu estou em Lá bemol, eu venho para Si bemol. Tenho uma tecla no meio. Tudo bem? Se eu estou, vamos lá, em Si, e venho para Dó sustenido, também tenho um tom, porque eu tenho uma tecla no meio, entre eles. Eu tenho Dó. Agora, uma dica muito importante também que a gente vai precisar saber para montar as escalas que serão faladas em vídeos posteriores a isso, certo? Por exemplo, toda vez que eu estou em uma nota qualquer e eu preciso subir, por exemplo, nós vamos falar das escalas maiores. A escala de Dó maior, por exemplo, ela não tem nenhum acidente. Por exemplo, se eu estou em Dó e eu subo, eu tenho um Dó sustenido. O sustenido, na verdade, é um símbolo que se parece com o jogo da velha ou com hashtag, e ele eleva uma nota em um semitom.
Então, se eu partir de Dó e eu subir, eu tenho um Dó sustenido. Se eu estou em Ré e eu subir um semitom, Ré sustenido. Se eu estou em Fá e subo um semitom, Fá sustenido. Se eu estou em Sol e subo um semitom, Sol sustenido. Se eu estou em Lá e subo um semitom, tenho Lá sustenido. Tá certo? Então, o sustenido, ele eleva a nota em um semitom, certo? No caso de daqui do Mi e o Fá, que as pessoas sempre perguntam, né? Mas e aqui eu vou chamar de Mi sustenido, né? Nós vamos falar sobre isso em outras aulas, tá bom? A princípio, você só precisa entender que subiu uma tecla, é um sustenido. Ré sustenido. Fá sustenido. Sol sustenido. Lá sustenido. Agora existe um símbolo também chamado de bemol, que é um B minúsculo. O que esse B vai fazer? Ou esse bemol vai fazer? Ele vai reduzir em um semitom. Por exemplo, se eu estou em Ré e eu desci uma tecla ou uma nota, eu fiz um Ré bemol. Se eu estou em Mi e desci um semitom, fiz um Mi bemol. Se eu estou em Sol e desci um semitom, Sol bemol. Se eu estou em Lá e desci um semitom, Lá bemol. Se eu estou em Si e desci um semitom, Si bemol. Tá bom? Então, o que acontece? O sustenido ele vai elevar uma nota em um semitom, em uma subida, né? Ou numa escala ascendente. E o bemol ele vai fazer com que a tecla se chame bemol. O bemol vai fazer a tecla descer um semitom. Si bemol, Lá bemol, Sol bemol, Mi bemol e Ré bemol. Tá bom? Esses intervalos entre Mi e Fá, como eu já disse, eu vou abordar em outras aulas, tá bom? Então esse é o princípio para a gente entender e conseguir montar qualquer escala maior. Não só escala, mas também os acordes, tá certo? Então uma dica importante que eu posso deixar para você é, no seu instrumento, comece a achar os semitons. E comece a imaginar se você está subindo ou se você está descendo, tá certo? Se você está descendo, você tem o bemol. Se você está subindo, você tem o sustenido. Outra coisa, você começar a achar rapidamente os tons. Não importa de qual tecla ou de qual nota você esteja, você tem que começar a entender o que é um tom. Se eu estou em Lá e quero um tom, eu venho do Si. Eu tenho uma tecla preta no meio, tá certo? Se eu estou em Si, eu quero achar um tom, vem para Dó sustenido. Porque eu tenho um Dó no meio. Tá certo, pessoal? Então fica essa super dica aí de tom e semitom. Se você já conhece, que você possa se aprofundar nos estudos. E se você não conhecia, estude, treine, faça essas dicas que eu dei aqui de tentar achar o tom e o semitom, porque nas próximas aulas nós vamos falar sobre as escalas e nós vamos precisar muito dessa prática e dessa teoria aqui de tom e semitom, tá bom? Beleza? Até o próximo vídeo aí.